Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Bom, licitação aí, né? Tá constando aí da mídia, tradicional ou não, que houve equívoco na análise do certame, né, da licitação no Maracanã, tirando pontos do Vasco aí, né? Que teria colocado, não, que colocou o Santos e o Brusque como parceiros para chegar aí o número de partidas exigidas no edital, né? 70 partidas ou 75, salvo engano, né? Então, a comissão que analisa os documentos, né, de quem está participando do certame, teria tirado pontos do Vasco, né, não aceitando Santos e Brusque, ao argumento de que não poderiam times de fora do Rio de Janeiro participar da licitação do Maracanã, né? Ou melhor, com esse argumento, né? E aí vamos lá. Parece, né, e eu ainda não tenho os documentos em mãos, mas eu vou correr atrás disso aí, parece que não há no edital vedação direta, ou mesmo indireta, né, para impedir outros times participarem da licitação junto com o Vasco, consórcio do Vasco. Então, se não há vedação no edital para que outros times participem do consórcio do Vasco, que é uma vedação direta, e nem uma vedação indireta, tipo, fazendo menção a um regulamento fora daquele contrato, fora do edital, né? Lá no edital, se fizer menção a um documento, a uma regra, uma resolução, o que quer que seja, de CBF ou blá blá blá, que impeça ou que mande lá seja feita análise, tudo bem, mas também não é essa vedação. Então não tem vedação direta, interna na licitação, e nem externa, né, exterior ao contrato, apontando algum regulamento, CBF, etc. Então, parar de jogar para a galera, né, recorrer administrativamente, se não for aceito, acionar judicialmente, né? Chega dessa babaquice aí de ficar se lamentando. Houve erro, recurso administrativo, não obteve êxito, ação judicial, acabou. Fraudulenta licitação, se resolve assim, né? E não esquece de fazer um plano B também. Qual é o plano B? Correr atrás, Pedrinho, que você prometeu o Vasco, um novo estádio do Vasco, de 48 mil lugares, ainda talvez no primeiro mandato, iniciando essas obras, né? E se você ficar para o segundo mandato aí, seria bom que terminassem as obras, né? Mas você não fala mais nisso, disse que o seu corpo jurídico estava analisando a questão do name and right, se era possível ou não. Então, erro aí, né? Engodo na sua plataforma eleitoral. Você não podia dizer que ia fazer, tinha que dizer que tentaria fazer. Mas isso é outra história, não vou entrar aqui no tema desse vídeo, que é, primeiro, a licitação fraudulenta, ok, recorre administrativamente ou judicial, né? Bom, segundo tópico aqui, o Vegete e o Galdames, né? Já aí mancomunados, né, com a SAF, tentando fazer aqui uma lavagem cerebral dos torcedores, né? Não, Vegete, aspas, não, porque a gente tem que colocar o Vasco na seara internacional novamente, fecha aspas, né? Decantando uma Libertadores ou uma Sul-Americana, né? E o Galdames dizendo que é para chegar, que o Vasco vai chegar o máximo possível perto da primeira colocação, das primeiras colocações, blá blá blá, confessando aí, né, a mediocridade. Ambos já estão aí decantando para o mundo vascaíno, que não se busca vitória, não se busca título, não se busca nada. Se busca, né, essa mesmice, essa plataforma aí que a SAF fez de sucesso, né? Como o Led falou. Esse ano, uma Sul-Americana e mais longe da Copa do Brasil. Por isso, estamos aí há 8 dias ou 7 dias de findar-se a primeira janela de transferências, a interna, e não tem aí jogador algum bom vindo. Tem aí uma tentativa, ensaio e erro do Marlon Freitas, que já é um jogador que não vai mudar o Vasco de patamar, e agora o Kaique, que é um jogador de segunda divisão, que o Vasco não consegue contratar esse cara. Olha o nível que nós chegamos, né? Para você ver. Terceiro tópico aqui do assunto do meu vídeo é o seguinte: 777 vai sair, não vai fazer um aporte, dia 3 de outubro a gente pode tirar, blá blá blá. O Salgado não tinha dito, mas o Pedrinho falou que houve a assinatura do bando de subscrição, então agora no próximo atraso, 30 dias depois está fora, blá blá blá. Tudo isso aí é muito bonito de falar, né? Mas a gente tem que saber que os dinheiros que o Pedrinho ia colocar no Vasco viriam da Crefisa e do Name and Rights. Se ele está dizendo aí que não sabe se pode fazer e tal, até fazer, olha o tempo que o Vasco
talvez fique, se a 77 sair, sem grana alguma para se bancar. Não esqueça, os empregados do Vasco, quem paga é o Vasco. Os funcionários da associação, quem paga é o Vasco. Jogadores, quem paga é a SAF Futebol. Dívidas do futebol, SAF Futebol. Dívidas extra-futebol, associação. Olha quantos dinheiros tem que estar previstos na cabeça do Pedrinho e companhia se a SAF vier a sair. Porque não dá para ficar aí como o Vasco ficava, né? Começar, já pensou voltar? SAF saiu, Vasco não tem como pagar salário. Olha, então tem que ser uma coisa feita com muita calma, né? Caso a 777 aí não consiga ter o aporte dia 3 de outubro, 3 de setembro, com fim aí no 3 de outubro, né? É 2 ou 3 de setembro para fazer o aporte, 30 dias, 2 ou 3 de outubro, né? Para poder pedir para a SAF sair, tendo acionado o mecanismo de subscrição, né, reiterando ele, em setembro, quando do não pagamento, quando do fim, né, do prazo para o não pagamento. É simples assim, né? Então, voltando aqui para a história, a gente tem que ter preparado caso a SAF saia. Ninguém pergunta isso. O Pedrinho foi lá, fez uma entrevista grande, né, para os repórteres vascaínos, para os jornalistas que cobrem o Vasco, etc. Acabou de ir um podcast agora e ninguém faz uma pergunta emblemática. Olha, se a 777 sai agora, como é que o Vasco se vira? Como é que vai ficar? Nada disso aí está sendo falado, né? E mais, se pensar numa briga judicial, bota anos e anos aí, né? Briga judicial, com dinheiros aí parados, já pensou? O Vasco não pode voltar a andar para trás. Temos oposição no Vasco hoje, realmente, né? Porque a gente sabe que o Osório, lá atrás, não brigou muito pelo Maracanã, porque a SAF alugava do Vasco, e aluga do Vasco, São Januário, que é do Vasco. E se o Vasco fosse jogar mais no Maracanã, esse valor ia ser bem pequeno. Então, malandramente, Osório do Estrada e Salgado não correram atrás para botar o Vasco no Maracanã, porque ia aumentar o valor do aluguel de São Januário para 777. E se a 777 começasse a gostar do Maracanã e não quisesse mais jogar em São Januário, não quisesse nem mais treinar em São Januário, olha quanta coisa aí que não se diz para o povo, mas está aí. É só você pensar um pouco, você começa a pensar um pouquinho que a gente chega lá, né? Bom, Emiliano Dias agora acabou de falar uma frase aí escrota, que eu também caí nela há um tempo, eu repetia, né? O Vasco, para quem acredita. Mas acreditar em quê, Emiliano? Com esses jogadores, né? Com esse Vasco que vem aparecendo aí, sem Paê, sem Paulinho, sem Jair, com Adson, com David, né? Sem Paê, não sei se já falei, se não falei, fala agora, é difícil. Acreditar em quê? Já é uma lavagem cerebral ao torcedor para que reclame menos, né? Que passe a reclamar menos, né? Porque o Vasco não mudou de patamar com a 777, continua na mesma coisa. E que é uma prova disso, torcedor? Vasco sem ter SAF só apresentava rebutar e refugo. Agora o Vasco, né? Com 777, supostamente com dinheiro, não consegue contratar o mediano Marlon Freitas. E mais, não consegue trazer o Kaique da segunda divisão, que caiu com Juventude. E para findar, né, estão cogitando o pacto no Vasco para fazer o Vasco de vitrine. 777, SAF do Vasco. Isso já ocorria lá atrás. Vai deixar acontecer de novo? É isso mesmo? O Vasco vai virar vitrine desse pato que não é mais jogador, é um ex-jogador em atividade? É isso mesmo? A gente vai ter que conviver com isso, com essas vergonhas? Não há possibilidade que o Vasco, que o torcedor vascaíno, fique pensando em coisas boas. Por quê? Não vai se contratar agora ninguém na primeira janela, porque a SAF só quer ficar entre os 10. E entre os 10, na cabeça dela, só contratar na segunda janela e manter esses medíocres que estão aí. Porque disputar títulos não é pensamento da 777 e não é pensamento de quem repete essa maldita frase, que eu confesso que caí nela durante vários anos, que é: Vasco também acredita. O Vasco é para quem acredita. Para quê? Para impedir que você fale alguma coisa e aí você é criticado porque está reclamando, que você não é otimista, blá blá blá, o mesmo engodo de sempre. Se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal, Vasco Análise, fique com Deus, até o próximo vídeo, um abraço aí forte para o Russão Vascaíno, tem um belíssimo canal que fala a verdade sobre o Vasco, ele e o Careca Vascaíno. Abraço!